Agora, vocês ficam aí com uma meditação aí das coisas do alto. Lá em casa eu fui o primeiro a ter Cristo como único Senhor e Salvador. Minha mãe era de outra religião, minha mãe não gostava de crente, não gostava de igreja evangélica. Meu irmão era da doutrina católica, não se sentia bem quando falava que Maria não é intercessora, como a doutrina católica ensina, e outros ensinamentos que são misturados de doutrina espírita, de reencarnação, de purgatório, etc. E eu fui transmitindo pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o que realmente a palavra de Deus está dizendo sobre, e Deus deu entendimento, tanto a minha mãe como a meus irmãos, que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma, intercessor. Então, agora vai vir a meditação sobre isso, vai vir um pequeno testemunho rápido do meu irmão, William César. Vocês vão ver o que Deus fez na vida dele. E aproveitem e se agarrem à salvação de Deus em Cristo como único Senhor e Salvador de vossas almas. Agarre Cristo como esse dog está agarrando aí a sua presa. E não solte Cristo por nada, porque Cristo é a salvação da sua alma e da sua casa. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom. Boa meditação aí das coisas de dog e boa meditação agora das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Que eu sempre cito que são bênçãos na minha vida, que Deus usou bastante para me moldar. Uma delas é a minha mãe, que está aqui. Fez uma surpresa para mim, nem me falou que ia vir, ó. Levei um susto. Ela disse que não falou para eu não ficar nervoso. Estou nervoso do mesmo jeito, mãe. Meu irmão mais velho, nosso primogênito lá da casa, na fé. Foi o primeiro a aceitar Jesus. Vocês sempre me ouvem falando dele, eu nem falei dele na última vez que eu ministrei aqui. Meu irmão que trouxe o evangelho para dentro de casa, que me alcançou com muita graça, muita inteligência. Eu te louvo por isso. Grande é o meu Deus, grande é o meu Senhor. Grande é o meu Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta e o céu estrelado a proclamar ao mundo teu poder. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Santo teu nome, Jesus. Oh, Deus. E quando penso que não negaste a Cristo, teu Filho amado, por amor
E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a face do Senhor, adorarei por teu amor infinito, a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Humanamente falando, Abraão foi fundador de nossa nação judaica. Quais foram as experiências dele com respeito à questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas obras que Deus o aceitou? Se assim foi, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar. Mas, do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus, e foi por isso mesmo que Deus riscou seus pecados e declarou-o sem culpa. Entretanto, será que ele não ganhou seu direito ao céu por todas as boas ações que praticou? Não, pois ser salvo é um dom. Se alguém pudesse ganhá-lo sendo bom, então não seria de graça, mas é dado a todos os que não trabalham para esse fim. Deus declara que os pecadores são bons aos seus olhos se eles crerem que Cristo pode salvá-los da ira de Deus. O rei Davi falou a este respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno declarado sem culpa por Deus. Bem-aventurados e dignos de inveja, disse ele, são aqueles cujos pecados são perdoados e colocados longe de sua vista. Sim, quanta alegria para aquele cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Agora, então, a pergunta: será que esta bênção só é dada àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam as leis judaicas? Ou a bênção é dada também àqueles que não guardam as leis judaicas, mas somente confiam em Cristo? Bem, quis dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu essas bênçãos por meio da sua fé. Foi só pela fé mesmo? Ou porque também guardou as leis judaicas? Para ter a resposta a essa pergunta, respondam a esta. Quando foi que Deus deu esta bênção a Abraão? Foi antes que ele se tornasse judeu ou antes que ele passasse pelo rito da circuncisão da iniciação judaica? Foi só mais tarde, depois que Deus prometeu abençoá-lo devido à sua fé, que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceito, declarando-o justo e bom a seus olhos, antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai espiritual daqueles que creem serem salvos sem obedecer às leis judaicas. Vemos então que aqueles que não guardam essas leis são justificados por Deus por meio da fé. E Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é este rito que os salva, pois Abraão achou a misericórdia divina somente pela fé, antes de ter sido circuncidado.
Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedeceu às leis de Deus, mas porque ele confiou que Deus guardaria a sua promessa. Entretanto, se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus vão para aqueles que são bonzinhos, afirmo então que não tem sentido nenhum as promessas divinas àqueles que têm fé, e que é tolice ter fé. A questão, porém, é esta: quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus pela guarda de suas leis, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-las. O único jeito de podermos evitar a quebra de suas leis é não ter nenhuma delas para quebrar. As bênçãos de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé como presente, de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos, se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. Deus aceitará toda e qualquer nação e povo que confie nele, tal como Abraão. E esta promessa é do próprio Deus, que dá vida aos mortos e fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho que, por sua vez, teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa fosse impossível de cumprir-se. E, porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai na idade de 100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos, também era velha demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois sua fé e sua confiança tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por esta bênção antes mesmo que aquilo acontecesse. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. E foi por causa da fé que Abraão revelou que Deus perdoou seus pecados e o declarou sem culpa. Agora, esta declaração magnífica, que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé, não foi somente para benefício de Abraão, ela foi também para nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão, quando crermos nas promessas de Deus que trouxe Cristo Jesus, nosso Senhor, de volta à vida. Ele morreu por nossos pecados e voltou à vida a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao 25.